Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam pra gente que o Pai das Luzes nos concede dons para a missão, o maior dos quais é sermos seus filhos e filhas. E hoje no Evangelho, Jesus quer que, pelo nosso discernimento, evitemos endurecer o coração diante de seus ensinamentos. Que nós possamos sempre, cada vez mais, atender ao pedido de Jesus, que nós possamos sempre acolher os seus ensinamentos no nosso coração. Então, a primeira leitura de hoje está em Tiago, capítulo 1, versículo 1 a 18. Aliás, versículo 12 a 18. Tiago, capítulo 1, versículo 12 a 18. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, essa primeira leitura, mostra pra gente, que o Pai das Luzes, ele nos concede os dons para a missão, E o maior desses dons, é justamente nós sermos filhos e filhas de Deus. Então, nós possamos sempre cada vez mais evitar cair na tentação para que a gente também não caia no pecado, A própria oração do Pai Nosso diz: não nos deixeis cair em tentação. Então nós pedimos a Deus, sempre isso. Então que nós possamos também, fazer a nossa parte e também não nos deixarmos atrair pelas tentações, que nós possamos sempre permanecer na luz de Deus, tá certo? Que nós possamos sempre, permanecer na luz de Deus, que nós possamos sempre estar em comunhão com Ele. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 8, versículo 14 a 21. Marcos, capítulo 8, versículo 14 a 21. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos o fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvistes? E não vos lembrais, quando partiu 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E ele lhe disse: como não entendeis ainda? Então, essa leitura do Evangelho, mostra pra gente, que nós devemos sempre, cada vez mais nos deixar que a luz de Deus, que a luz de Jesus entre no nosso coração, Os discípulos aqui, eles foram testemunhas oculares dos milagres e sinais operados por Jesus, Então, que nós possamos sempre, ajudar os mais necessitados, Aqui, conta, que os discípulos eles esqueceram de levar o pão, E no barco não tinham consigo senão um pão. E aí Jesus ordenou, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes.
E aí eles falavam entre si dizendo, é porque não temos pão. E aí Jesus, né, conhecendo isto, né, ele falou, por que vocês estão dizendo que não tem pão? Por acaso vocês não consideram nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos não vedes? Então, eles foram testemunho. O que Jesus estava querendo dizer? Né? Que os discípulos, eles foram testemunhos, né? Da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Ele perguntou assim, quando partiu o pão, os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E eles disseram, 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? Disseram, 7. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? Então, aqui, né, os discípulos, eles, como eu falei, eles foram testemunhas, né, dos milagres e sinais operados por Jesus. Mas o fermento dos fariseus, né, infelizmente parecia ocupar a mente e a consciência deles, né? Esse fermento dos fariseus seria o quê? É o fermento de um poder vazio, ambicioso, né, desmedido e mentiroso, né? Esse fermento não podia fazer parte da vida dos discípulos missionários, né? Eles devem sempre deixar que o fermento de Jesus faça parte, né, da vida deles, né? Que nós possamos também, né, fazer parte, né, do fermento de Jesus, que nós possamos sempre acolher os seus ensinamentos, né, que nós possamos sempre, né, através do nosso discernimento, através da nossa consciência, fazer com que o fermento de Jesus faça parte da nossa vida, né? Que nós possamos sempre, cada vez mais, acolher os ensinamentos de Cristo no nosso coração, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.